Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos. Aqui Dr. Bruno Benigno falando direto de São Paulo para falar sobre um tema importante, vigilância ativa para o tratamento de homens e acompanhamento de homens com câncer de próstata. Esse vídeo é para contar a história de um paciente que vinha fazendo esse protocolo, descobriu câncer de próstata há alguns anos atrás, doença de baixa agressividade, mas durante o seu acompanhamento alguns sinais apareceram nos exames de imagem e na nova biópsia que fizeram com que eu interrompesse o protocolo de vigilância ativa. Portanto, esse vídeo é para você que tem um amigo, um familiar ou é o paciente que está passando por uma situação dessa e quer entender um pouco mais sobre quando interromper a vigilância ativa. Então, fica comigo até o final. Bom, pessoal, de volta aqui para compartilhar com vocês um caso de um paciente que eu venho já acompanhando há algum tempo no protocolo de vigilância ativa. Aqui a gente vai chamar esse paciente aqui de o nome de um filósofo antigo, Sócrates. Então, 60 anos, vida ativa, exercícios físicos 4 vezes por semana, função de todos os sinais e sintomas, todos os sistemas, inclusive o sistema urinário, sem nenhuma queixa, paciente muito saudável, com todo o seu check-up em dia. A história dele começa lá em 2022, de 2022 até 2023, quando o PSA dele, que veio subindo gradativamente, ele não tem histórico de familiares com câncer de próstata e não tem também nenhum tipo de cirurgia prévia relacionada à parte urológica, mas o PSA dele chegou a 4,7 lá em 2023, lembrando que o valor normal do PSA é até 2,5. Tá? E aí esse exame, além do toque retal que foi feito na época, sem nenhuma anormalidade. No mês 6 de 2023, o PSA dele continua subindo, a relação do PSA livre total fica menor que 15% e foi indicado uma biópsia de próstata que confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 6, que é a menor agressividade de todos os cânceres de próstata, e nós encontramos de todos os 14 fragmentos removidos, apenas um fragmento com câncer. Portanto, ele tinha um PSA menor que 10, Gleason 6 e apenas um fragmento com câncer, e ele foi classificado então como uma doença de muito baixo risco de crescimento, muito baixo risco de metástases. Antes da biópsia, eu tomei o cuidado de fazer uma ressonância magnética e não existia nenhum sinal de ruptura da cápsula. Portanto, esse paciente ficou classificado como doença localizada na próstata e nós propusemos o protocolo de vigilância ativa. Então, por que a vigilância ativa? A vigilância ativa ela surge no Canadá há aproximadamente 20 anos atrás. O Dr. Lawrence Klotz começou a perceber que pacientes idosos que descobriam câncer de próstata, em alguns casos os pacientes não morriam do câncer de próstata. E ele viu que pacientes que tinham essas características, PSA menor que 10, o tumor que não era palpável no toque, que não tinha uma agressividade maior do que Gleason 6 na biópsia, esses pacientes nunca morriam de câncer de próstata, eles faleciam de outra coisa. E o acompanhamento passou a ser feito através de repetição do PSA a cada 3 meses e na época não se fazia ressonância. Hoje em dia nós incorporamos a ressonância magnética ao protocolo de vigilância ativa. E o benefício dessa estratégia foi basicamente preservar a qualidade de vida do paciente, com que ele não tenha o risco de ter, por exemplo, uma incontinência urinária, uma ereção, uma perda de ereção, que são consequências possíveis após o tratamento do câncer de próstata, para garantir qualidade de vida na vigilância ativa. E a ideia era, bom, se o câncer vier a crescer em algum momento, nós vamos partir para o tratamento imediato. Bom, 2024 esse paciente passou com o seu PSA oscilando entre 5,1 e 6, sempre com uma relação baixa. Quando foi em julho do ano passado, eu pedi uma nova biópsia para o paciente, de acompanhamento. E essa biópsia mostrou também o Gleason 6, só que aqui nós tivemos um aumento de um fragmento para 2 fragmentos. Então, ali a gente interpretou da seguinte forma, ou já era um fragmento, já era uma área que era existente desde a primeira biópsia, ou era apenas um aumento discreto da doença. Portanto, nós discutimos na época entre seguir ou interromper a vigilância ativa e optamos por seguir no protocolo. Tá? Em outubro do ano passado, de 24, ele faz uma nova ressonância e nessa escala de ressonância magnética mostrava ali uma escala PIRADS 2. Então, ficamos muito tranquilos e ele seguiu para o seu acompanhamento agora em 2025. Bom, em março de 2025 o PSA dele estava estável,
mas aí nós repetimos a ressonância, que faz parte, né, a cada 6 meses do protocolo, e aí apareceu uma lesão maior na ressonância magnética, uma lesão de aproximadamente 13 milímetros, e antes era de 6 milímetros, PIRADS 3. Bom, o que a gente decidiu? Vamos repetir uma nova biópsia. Então percebam aqui o conceito importante, né? A biópsia de próstata, ela, especialmente a primeira repetição da biópsia, ela deve acontecer de 6 meses a 1 ano após o diagnóstico, após a primeira. E depois nós repetimos novas biópsias toda vez que acontece alguma coisa diferente. Por exemplo, o PSA começa a subir muito rápido, a ressonância mostra um nódulo mais agressivo, né? Ou o toque mostra um nódulo mais enrijecido, um nódulo mais duro. Tudo isso pode levar à antecipação de uma terceira biópsia, foi o que aconteceu. Bom, fizemos dessa vez uma biópsia com uma técnica diferente, chamada biópsia por fusão pela via transperineal. Vamos lá. Normalmente, a biópsia ela é feita introduzindo a agulha através do reto. Nós chamamos de biópsia transretal. Nesse caso, para diminuir o risco de infecção e para aumentar a quantidade de tecido retirado, nós optamos pela biópsia transperineal, que é aquela que é feita através do períneo do paciente. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Ó. Então vejam aqui. Aqui a gente está vendo, né, nessa imagem, vocês podem ver a bexiga do paciente, aqui a próstata do paciente e aqui o pênis do paciente, tá? A uretra passa aqui por dentro. E vejam aqui que nós temos o reto. O toque retal é feito por essa área aqui, por essa região. E nós conseguimos sentir nódulos que estejam nessa região posterior, mas a agulha ela acaba atravessando aqui a parede do reto. Isso é o que nós chamamos de biópsia transperineal. Mas para diminuir o risco de infecção, nós utilizamos uma via alternativa, né? Então nós fizemos uma técnica em que a agulha ela é introduzida aqui pelo períneo do paciente. Então essa técnica, a agulha não vem aqui pela parede do reto, e sim ela vem aqui por baixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a superfície corporal para vocês aqui perceberem. Deixa eu girar aqui um pouco. Aqui eu vou girar. Então aqui, inclinar, ó. Então a biópsia ela é feita por essa região aqui, ó, que é a região do períneo, que fica entre a bolsa escrotal e a região anal. Então, se eu tirar agora a pele dessa região, vocês vão conseguir ver a próstata exatamente aqui atrás, ó. Então vejam aqui, ó, a gente vai poder ver o nódulo exatamente aqui atrás, ó, vejam. Essa região aqui, ó, que é a região do períneo. Então a gente consegue acessar a próstata exatamente por essa área transperineal. Isso diminui muito o risco do paciente ter qualquer infecção pós-biópsia. Bom, o que nós seguimos, né? Então, acesso transperineal mais seguro, tecnologia, fusão de imagem, e a gente tem vantagens claras em relação a essa estratégia. E agora, em junho de 2025, nós encontramos aí, na nova biópsia, ao invés de 2 fragmentos, que foi o que nós encontramos na segunda biópsia, 8 fragmentos com Gleason 6. Então, um claro aumento no volume de doença. Então, a doença no intervalo aí de pouco mais de 1 ano, ela cresceu de apenas 2 fragmentos para 4 fragmentos, embora ela tenha mantido a mesma característica de agressividade, ela não mudou o comportamento, mas sim ela seguiu crescendo. Bom, Gleason 6 em 8 de 18 fragmentos, agora a doença se comporta em ambos os lados da próstata e o que nós definimos como progressão de doença. E isso é um gatilho claro para a interrupção do protocolo de vigilância ativa. Bom, então, primeiro, o que significa progredir? Não é piorar de repente, é uma progressão gradual, né? É crescer em extensão ou em quantidade, ou ele se tornar mais agressivo, o que acontecer primeiro. Gatilhos de saída, mais fragmentos na biópsia, é um fragmento, é um critério, que foi o que nós usamos. O Gleason mais alto, por exemplo, se na nova biópsia viesse um Gleason 7, 8, 9 ou 10, mesmo que diminuísse a quantidade de fragmentos. Então imagine uma situação que na primeira biópsia vieram 2 fragmentos Gleason 6 e a gente repete a biópsia e vem um fragmento Gleason 8. Ah, doutor, mas diminuiu a quantidade de fragmentos. Sim, mas piorou a agressividade. Então também é um critério para interromper a vigilância ativa. E o PSA subindo rápido. Aquele paciente que tem um PSA que duplica no intervalo menor que 2 anos, de 1 ano, perdão, ele é um PSA que cresce muito rápido. E no nosso caso, o paciente foi reclassificado dessa forma. Bom, então, primeiro, não é mais possível seguir em vigilância ativa. E agora a gente vai programar o paciente para um tratamento, que pode ser cirurgia. Nós propusemos para ele a prostatectomia robótica, que é a retirada
de toda a próstata aqui. Vejam que a gente tem a próstata, as vesículas seminais que ficam nessa região aqui posterior. Vejam aqui a vesícula seminal, né? Interrompe o ducto deferente, e a gente sempre toma cuidado para preservar essa estrutura aqui, que é uma estrutura nobre muito importante, que é o famoso esfíncter urinário. Isso aqui tem o tamanho de uma moedinha, né? Deixa eu puxar um pouco mais aqui para vocês conseguirem ver. Então esse aqui é o esfíncter urinário, né? É uma estrutura muito delicada, tem o diâmetro aqui de uma moeda de 50 centavos, e ela é responsável por abrir e fechar e fazer com que o homem consiga segurar a urina. Então, quando a próstata é retirada, nós reconectamos a bexiga exatamente aqui no esfíncter, certo? E tomamos cuidado também para que os nervos que passam na região lateral da próstata, eu vou desenhar aqui para vocês, ó, vejam só a quantidade de nervos. Esses nervos eles passam aqui exatamente pela região lateral da próstata, e nós conseguimos separar esses nervos aqui. Vejam que eles não estão completamente grudados na próstata, então eles existem um plano, né, uma separação entre esses nervos, e nós conseguimos preservar na maioria dos casos. E a radioterapia para aqueles pacientes mais idosos, acima de 75 anos, ou que não têm condições de serem submetidos a uma cirurgia como essa, não tem condições anestésicas. No caso dele, é um paciente de 60 anos, como eu falei para vocês, jovem, sem nenhuma comorbidade. Nesse caso, nós optamos pela cirurgia. Bom, os riscos de recuperação, como tudo tem risco, né? Risco e benefício. Risco, no caso dele, a maioria dos pacientes da idade dele recupera o controle total da urina entre 4 e 8 meses, com auxílio da fisioterapia pré e pós-operatória. O risco baixo, então, de uma perda do controle da urina permanente, em torno de 3 a 4% apenas. Função sexual pode reduzir inicialmente, geralmente os pacientes ficam 6 meses sem ter uma rigidez adequada, mas a chance de recuperação em até 8 meses é muito boa, claro, sempre com o uso de medicações como o tadalafil, o sildenafila, a fisioterapia pélvica, o uso da medicação do vasodilatador direto no pênis para acelerar esse processo, que são as medicações injetáveis, e a reabilitação pélvica, que vem tudo isso. Então, o médico não pode ter só a preocupação em tratar o câncer. A gente tem que se preocupar também com o paciente, com o que o paciente leva para casa, qualidade de vida. Então, essa sempre é uma preocupação que deve começar antes mesmo da cirurgia. Então, isso é muito importante. Nós temos uma equipe aqui de fisioterapeutas na clínica, aqui dentro da clínica, nutricionista, cardiologista, endocrinologista. Então, a gente tem o privilégio aqui de poder oferecer esse time integrado para os nossos pacientes. Prognóstico, então, no caso dele, o prognóstico é muito bom, chance de cura 90%, ele tem uma alta possibilidade de uma doença restrita à próstata, ele tem 5% de risco de comprometimento de gânglios, que são os linfonodos, popularmente conhecidos como ínguas, né? Que podem sair, são células de câncer que saem da próstata e se alojam nesses gânglios. Então a gente toma cuidado de também retirar essas estruturas durante a cirurgia. Ele tem 10% de chance de, mesmo fazendo uma cirurgia bem sucedida, ainda precisar complementar o seu tratamento com a radioterapia adjuvante ou radioterapia complementar. Para quê? Para destruir qualquer célula que eventualmente ainda consiga produzir o PSA depois da cirurgia. Bom, o que vem depois do acompanhamento? Uma vez a próstata retirada, nós vamos continuar monitorando o PSA do paciente a cada 3 meses pelos primeiros 2 anos. E do 3º ao 5º ano, esse acompanhamento do PSA é feito a cada 6 meses. O PSA do paciente tem que ficar menor do que 0,2. Isso a gente chama de o paciente está na faixa de cura ou remissão. Toda vez que o PSA passa de 0,2, e aqui não confunda 0,2 com 0,02, eu falei 0,20, esse é o ponto de corte, tá? Imagens, eu costumo pedir uma ressonância magnética para os meus pacientes uma vez por ano e, claro, estimular atividade física, perda de peso, parar o tabagismo, né? Atividades sociais também são muito bem recomendadas. Bom, então o que o paciente deve fazer? Mudança de estilo de vida, né? Manter o seu exercício que ele já vem fazendo, controle do colesterol, glicemia, evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas, reabilitação com fisioterapia antes e depois e, claro, sempre participar, entender um pouco mais sobre a sua doença, sobre a sua condição e chegar mais preparado na consulta com o médico, que basicamente é o conteúdo que nós estamos trazendo aqui para você chegar mais preparado na sua consulta. Mensagem final:
O momento certo para interromper a vigilância ativa faz toda a diferença. Então, o médico não pode deixar uma doença agressiva ter tempo de crescer e espalhar para outros órgãos. Então, a doença de baixo risco que aumenta de volume gradativamente. Opções seguras de tratamento disponíveis, como a cirurgia radioterapia. Hoje a cirurgia robótica é o padrão ouro e os próximos passos, nesse caso, desse paciente vai ser passar por uma avaliação cardiológica pré-operatória, definir a data da cirurgia, começar a fisioterapia e ser operado em seguida. Certo, pessoal? Bom, eu espero que essas informações aí ajudem você a chegar mais preparado, o seu familiar, o seu amigo chegar mais preparado na consulta com o seu médico. A gente acredita que pacientes bem informados, eles são capazes de fazer decisões melhores, mais conscientes, entender melhor o que acontece. Então esse é o propósito aqui do nosso canal gratuito. Nós temos aí quase 1000 vídeos gratuitos voltados para a urologia, diversas playlists. Eu convido você a acessar aqui os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho e da minha equipe, aqui embaixo a gente vai deixar o contato do site e também o nosso telefone WhatsApp. Eu atendo pacientes de forma presencial aqui em São Paulo e por teleatendimento de todo o Brasil e alguns brasileiros também que moram fora, eventualmente nós fazemos segundas opiniões. Nós temos uma brincadeira aqui no canal que quem chega até o final é porque essa informação foi útil. Então escreve aqui embaixo nos comentários, se inscreve e coloca assim, eu cheguei até o final. E a palavra-chave de hoje vai ser, vamos colocar uma palavra-chave aqui, vai ser fisioterapia pélvica. Escreve aí, tudo junto. Fisioterapia pélvica, né, com aquele jogo da velha, para eu saber que você chegou aqui até o final. Deixa a sua pergunta, fala de onde você assiste esse vídeo. E se quiser compartilhar a sua história aqui com outras pessoas, sem, claro, identificar seu nome, fica à vontade, tenho certeza que você vai ajudar muitas outras pessoas. Então, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, traz mais gente aqui para assistir o nosso conteúdo gratuito, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal.